Uma boa noite a todos. Mais uma oportunidade de estudo. O nosso agradecimento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, Mestre querido, por mais essa oportunidade que nos permite de estar aqui novamente para mais o estudo do Evangelho de Jesus, para que a gente possa, nesse instante, buscarmos, através das lições evangélicas, através desta doutrina bendita que é o Espiritismo, que nos traz a visão verdadeira de como nós nos devemos nos comportar diante de situações de dificuldade, de obstáculos. Como a gente temos que nos preparar, estar atento para as situações difíceis pelos quais o nosso planeta Terra está passando, o nosso Brasil, todos os países em conflitos, em guerra. Então devemos, como sempre, estar atento às situações pelas quais a gente está vivendo. Mas não é só situações difíceis, com certeza algumas situações de felicidade, de paz. Quando a gente realmente, de fato, a gente busca o nosso progresso aqui na Terra através do ensinamento de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente através de Jesus, dos seus ensinamentos, que a gente vai conseguir conquistar valores, principalmente valores espirituais, valores morais. Jesus é o grande instrutor que vem mostrar para a humanidade a forma de sermos pessoas melhores através dos seus ensinamentos, do seu exemplo. Então ele nos ensina como sermos pessoas melhores, pessoas mais educadas, pessoas mais equilibradas. E Jesus foi o exemplo, o maior exemplo para nós, o exemplo de simplicidade, de humildade. Então, através dele, através dos seus ensinamentos, é que a gente vai conseguir melhorar. Então, a gente agradece a Deus mais uma vez a oportunidade, Senhor, que a gente possa, nesse instante, como sempre tem acontecido, a gente possa ser instruído, ser inspirado pelo grupo de espíritos afins, aqueles que querem o nosso bem, a nossa vitória, contra nós mesmos, contra o nosso maior inimigo, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Que o Senhor cada vez mais nos dê força e sabedoria para que a gente possa ter uma visão melhor da vida. Então a proposta de hoje, do estudo que nos foi proposto, é sobre vigiar e orar. Então esse estudo ele vai estar no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Chico Xavier, que fala assim: vigiemos e oremos. Uma lição da página 135, a lição número 110. Então, como sempre, a gente temos a passagem evangélica e depois a explicação de Emmanuel. Como a gente sabe, Emmanuel é bem taxativo. Ele é muitas das vezes até rigoroso, nos dando assim uma lição assim de que a gente possa realmente compreender aquilo que ele passa para nós, nos mostrando como a gente deve se comportar. Então, vigiemos e oremos. Por que vigiar antes, né? Eu coloco vigiar e orar depois.
Com certeza, essa vigilância, né? Que a gente temos que ter todo dia, né? Toda hora, todo momento, a gente se vigiar. Para que a gente possa não cair em tentações. E ele vai explicar como a gente tem que fazer. Então a gente vai iniciar esse estudo. Ele está: vigiei e orai para não cair em tentação. A passagem que está em Mateus, a passagem de Jesus, o ensinamento de Jesus, está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Então ele começa assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso capaz de tisnar o lago procede do seu próprio seio. Então, essas tentações, como ele fala, ela está incutida no nosso ser, na nossa individualidade. Cada espírito, cada ser, ele já traz em si, né? Nós sabemos que a doutrina espírita nos passa isso com relação à anterioridade da alma, vidas passadas. São os nossos vícios, as nossas mazelas, os nossos erros do passado, pelos quais a gente ainda, muito embora sabendo, conhecendo todo o ensinamento de Jesus, não todos, mas alguns, a doutrina espírita nos dá essa facilidade para que a gente possa entender melhor todas as consequências que acontecem na nossa vida hoje, não só de vidas passadas, mas também da vida presente, né? Nem tudo que ocorre são em decorrência do passado, mas com certeza a gente já traz algumas tendências, né, viciosas. E muitas das vezes a gente não consegue, apesar, como a gente falou, de já termos conhecimento, a gente ainda não consegue se libertar do grilhão do passado. Sabemos das dificuldades que nós temos ainda. Muitas das vezes a gente sente prazer, né? São os prazeres do mundo que ainda nos prende. São as coisas da matéria que nos prende ainda ao mundo material. Somos ser imortal, espiritual e vivemos na carne, ainda vibrando as coisas materiais. Não que isso não seja permitido. Tudo aquilo que a gente tem, que a gente conquista, material, nós temos que usufruir desse bem material. Mas temos que ter cuidado para a gente não se prender, né? Muitas das vezes a gente se prende a tudo. Então, como ele fala aqui, que a gente já está na nossa individualidade, ele dá o exemplo aqui do lodo que já nasce, né, no lago. Então, esse lodo, né, vamos dizer assim, aquela sujeira que está no fundo do lago, são os nossos vícios, são as nossas mazelas. Como a gente temos que fazer para poder se libertar disso? Então, ele continua: renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Com certeza, como nós falamos. Renascemos para este mundo já trazendo consequências, né? Algumas viciações. E cabe a nós, através do reajuste, né? Da reforma, do conhecimento, né? Principalmente do conhecimento de si próprio, para a gente já poder trabalhar tirando esses nossos defeitos. A gente sabe que não é assim de uma hora para outra, decorre tempo. Com certeza a gente ainda não vai conseguir se libertar nesta vida, porque sabemos que são muitos. Mas a gente consegue já se libertar de um vício nessa vida, né? Seja o vício material, ou seja do vício moral, já vai ser uma conquista. Já vamos estar conquistando valores para que a gente possa, com certeza, a gente retornar
e tivermos condições de poder adentrar novamente no planeta de regeneração, a gente vai estar um espírito melhor. Então isso cabe a cada um de nós buscar, não só conhecer, mas também vivenciar, praticar, né, o ensinamento de Jesus. Com certeza a gente vai estar caminhando um passo a mais. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Ele coloca aqui, né? Muitas das vezes, dentro da nossa família, dentro dos nossos familiares, a gente está colocando só do convívio familiar, do lar, são os nossos parentes, né? São aqueles que convivem conosco no trabalho, dentro de uma escola, dentro de um templo religioso, a gente vai estar se debatendo com pessoas diferentes de nós, com pensamentos diferentes. Então, cabe a nós buscarmos o entendimento, a tolerância, né? A paciência, a gente saber ouvir, não revidar as ofensas, buscar compreender de fato que aquele irmão que está nos ofendendo são criatura, filhos de Deus, são nossos irmãos. Com certeza nosso irmão está passando por uma situação de dificuldade, difícil, a gente não sabe. É um espírito que está doente, precisa da nossa compreensão, precisa da nossa oração. Já que a gente está falando de vigiar e orar, justamente é isso que a gente está entendendo nesse instante, com relação à nossa postura. Então a gente tem que procurar entender o outro, não cobrar do outro aquilo que a gente realmente às vezes não faz. Ou se a gente faz, ter o entendimento da compreensão de que aquele irmão precisa do nosso apoio, precisa do nosso carinho. Muitas das vezes, a gente acha que os desastres ecológicos, as coisas que têm acontecido, a gente tem visto hoje acontecer, né? São as chuvas, as enchentes, que têm trazido destruições para os lares, destruído as coisas materiais. E a gente não temos que ficar revoltado, porque a mesma água, a mesma chuva que traz destruição, ela traz benefícios. A mesma água que traz destruição é aquela água que traz abundância, que molha as plantas, que traz riquezas, que traz abundância aos mares, aos rios, às fontes, aos alimentos. Aquele ser que está destruindo, que usa suas mãos para destruir, para matar, é a mesma mão que acaricia, aquela mesma mão que trabalha, é a mesma mão que abraça. Então temos que tirar das coisas que a gente acha, em termos, a gente acha que é uma destruição, a gente tem que buscar tirar a essência da coisa, né? Nem tudo é miséria, nem tudo é destruição. Não temos que generalizar. Por isso que o Evangelho de Jesus nos dá essa capacidade para a gente poder buscar esse entendimento dentro de nós. Então, continuando com o Emmanuel, ele continua: em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência. Apesar de sermos espíritos imperfeitos, cheios de defeitos, a gente temos nossas qualidades, as nossas virtudes, como ele falou aqui. Cabe nós exercitar essa virtude, que é a paciência, que é a tolerância, né? Tenha bom ânimo, né? Não podemos nos desesperar, nos desequilibrar diante de situações de dificuldade. É nesse momento que a gente temos que ter ânimo, temos que acreditar, confiar. Acima de tudo, ter fé.
fé no futuro. Fé em acreditar que cada um de nós, temos a capacidade de amar, de praticar o amor, de praticar a caridade. Temos todos os instrumentos na mão para que a gente possa realizar o trabalho com Jesus. Continuando. E nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Olha a fé, né? Fé em Deus, fé em Jesus, fé em nós mesmos. A humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante, né? Dentro da nossa família, né? Aqueles que aparentemente nos trazem dificuldade são aqueles que realmente estão conosco. A gente sabe da reconciliação. É para com esse ente querido, que a gente temos que realmente praticar esse amor, essa caridade, né? Essa fraternidade pura que ele coloca aqui. A oportunidade da gente praticar o bem, esse bem incessante. Não te proponha desse modo atravessar o mundo sem tentações. No mundo que a gente vive, no mundo de prosperações, é muito difícil. A gente não está no mar de rosa. A gente vive num mundo de provas e expiações, onde as dificuldades, os obstáculos ainda vão aparecer. Por isso temos que estar atentos, vigilantes a essa situação. Mantemos a calma, mantemos o equilíbrio, mantemos a vigilância, mantemos a oração. Elas nascem contigo, a soma de ti mesmo, alimentam-se de ti. Quando não as combate dedicadamente, qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes, né? Todos esses males decorrem no nosso próprio ser, como ele fala, tudo em decorrência da nossa inferioridade. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Não temos que colocar culpa em ninguém, não temos que lamentar, de blasfemar, achar que somos pobres coitados. Nós somos herdeiros das nossas faltas, dos nossos erros. Cabe a nós buscar a solução. E a solução está em Jesus. Caminhar do berço ao túmulo sob a martelada da tentação é natural. Afrontar os obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os agrilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda, né? Novamente. Mais vale chorar sobre os agrilhões da resistência que sorrir sobre o comando, os narcóticos da queda, né? Então, a gente possa, né, realmente, de fato, como a passagem de Emmanuel, né, ele coloca para nós aqui, né, a gente estar atento às situações que nos cercam, que a gente possa realmente buscar, de fato, nosso aprimoramento moral, né, principalmente nas dificuldades que a gente vence, através das dores, do choro, como o Chico fala. Somos espíritas. Se a gente tiver que chorar, né, vamos chorar. Todos nós temos o direito de chorar, quantas vezes for necessário. Mas depois enxugar as lágrimas
e sair para o trabalho com o nosso melhor sorriso, né? Então temos que ter o bom ânimo, essa certeza de que nós somos capazes. Então nós temos aqui, nós tiramos do livro Educação e Vivência, que vai nos dar mais vai nos falar com relação à nossa vigilância, né? Sobre o orar e vigiar. E a gente é do livro Educação e Vivência, de Vinícius Lousada. Ele nos apresenta 3 fatores essenciais com relação a esse assunto. O Evangelho coloca o vigiar e orar. Aqui, a gente não tinha essa percepção, né, quando ele coloca dos 3 verbos. E vai entrar mais um aqui, que a gente não se atenta muitas das vezes, que é o olhai, né? Olhai, vigiai e orai. Muitas das vezes o nosso olhar, né, ele pode ser de compaixão, né, um olhar de caridade, ou ele pode ser um olhar de julgamento, olhar aquela pessoa e estar julgando aquela pessoa. De que forma a gente está olhando ao nosso redor, as pessoas que estão do nosso lado, de que forma a gente está olhando aquela pessoa? De uma forma caridosa? Então, é uma reflexão, mais uma reflexão que a gente tem que ter com relação ao nosso olhar. Ele vai colocando assim: segundo ele, Jesus, o nosso divino amigo, em tempo oportuno, nos apresentou 3 comandos necessários aos tempos de vigilância que estamos a viver, né? Principalmente no momento que a gente está passando, né? Momento de dificuldade, da pandemia, né? Das enchentes. Então são os momentos difíceis que a gente está passando, né? Qual o nosso olhar com relação a isso, né? Então ele apresenta aqui 3 comandos necessários ao tempo de vigilância que estamos a viver. Olhai, vigiai e orai, pois não sabeis quando será o tempo. 3 verbos, 3 recomendações: olhar, vigiar e orar. Então aqui ele vai tecendo cada momento, né, da situação do olhar, do vigiar e de orar, e faz a sua colocação nesse seguinte termo: olhar nos remete à necessidade de educarmos o nosso olhar para estarmos atentos, para desenvolver a plena atenção aos conteúdos externos, a nossa individualidade, né? Como a gente colocou, Emmanuel colocou lá da nossa individualidade, né? Cada ser traz a sua individualidade, né? Nenhum de nós somos seres iguais, somos seres diferentes e tem que ser, né? Como ele coloca aqui. A nossa atenção aos conteúdos externos, a nossa individualidade quanto ao interno, né? Não só o nosso olhar com relação ao externo, quanto ao nosso olhar interno. A gente olhar para dentro de si, não só o que a gente está vendo por fora, a nossa situação por fora, como também o nosso olhar interno, né? O que a gente está fazendo? Será que a gente está realmente, de fato, buscando nossa melhoria? Então, isso tudo a gente tem que ver, né? O nosso olhar nos permite isso. Ou seja, é o exercício da plena atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Temos que estar atento, né? Essa atenção que ele fala, temos que estar atento à nossa situação. O que a gente está fazendo? O que está acontecendo, né, ao nosso redor? E vigiar. Vigiar já é um convite ou aprofundamento do rigor no olhar e também ao zelo, ao cuidado para edificação em nós. Então, vigiar é um cumprimento do olhar, né? O que a gente vê, o que a gente vai fazer desse olhar, né? Qual o nosso julgamento com relação àquilo que a gente está vendo, né? Ele fala aqui, os cuidados para edificação em nós. É um estado de consciência, olha aqui, um estado de consciência ao momento presente, sem sermos atemorizados ou dragados pelos temporais da vida, não deixar abater pelas situações de dificuldades, né?
pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, pelas ofensas, né? Pelas agressões, não nos deixarmos ater para isso, não entrarmos na mesma sintonia negativa do outro. Isso tudo é vigilância, né? Ou seja, é a plena atenção em si como aprendizado adquirido na educação do olhar na contemplação, né? Atentar para isso. Já que a gente está buscando aprendizado, né? E a gente tem que nos atentar para a situação, né? Para todas essas situações pelas quais estão passando. E na prece, ele fala o seguinte: a prece ensina-nos o ensina-nos o inscrito, é uma palavra difícil aqui que ele usou aqui, ó. Ínclito, ensina-nos o ínclito codificador, que palavra difícil, né? Aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte. O codificador está falando de Kardec, né? Quando ele traz no Evangelho o seguinte: aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia espíritos bons para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado. Então, quando a gente ora com fervor e confiança, com certeza Deus nos envia aqueles nossos irmãos, que a gente sabe que são os nossos irmãos, que nos apoiam nos momentos mais difíceis, né? São os nossos guias protetores, né? Os guias familiares, são eles que nos ocorrem nesse momento de dificuldade. Então, a fé, quando é feita com fervor e confiança, ela nos traz esse benefício, né? Então, a presença do plano espiritual, principalmente dos irmãos, né? Que nos querem bem. As preces diárias e o culto evangelho no lar, feito pelo menos uma vez na semana, né? São cultos do evangelho no lar, que o Espiritismo nos traz, né? Que nos mostra. Ele fala o seguinte: apresentam-se como fatores importantes para que a necessária vigilância do que pensamos, do que fazemos, seja observada. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa, né? A gente sabe do quanto isso é importante. A gente fazer o culto do evangelho no lar. Não só para o nosso lar, mas a gente sabe do quanto é importante para a nossa vizinhança, né? Para as pessoas que nos cercam, aquelas pessoas pelos quais a gente pede na prece de radiação, o quanto é importante a prece, né? O estudo do evangelho no lar. Portanto, não basta só orar. Muitas vezes empreendemos grandes esforços nas contínuas orações. Não é só orar, né? Não é pela quantidade da oração. Mas esquecemos do tão importante vigiar, né? Vigiar nossos pensamentos, nossas atitudes e nossos sentimentos, né? Principalmente os nossos sentimentos, né? O que vem da boca procede do coração, né? O que vem do nosso pensamento, ele surge primeiro daquilo que nós estamos sentindo de fato. Então a gente externa as nossas agressões, as nossas faltas, através do nosso sentimento, daquilo que a gente ainda sente. Vigiar é estar atento ao cumprimento das leis divinas. E orar é entrar em sintonia com Deus, aproximando-se dele, comunicando-se com ele. Como podemos estar em sintonia com o Pai se nossas atitudes estiverem contrárias às suas sábias e justas leis, né? Façamos uma reflexão sobre este grande ensinamento do Mestre Jesus e busquemos praticar o abençoado caminho do equilíbrio e da moderação em nossas atitudes cotidianas, recorrendo mais vezes à prece para não cairmos em maiores tentações. Então, mais uma vez, Jesus fala sobre praticar, né? O abençoado caminho do equilíbrio e da moderação, né? Acima de tudo, a gente buscar o equilíbrio nos momentos de dificuldade. Então, mais uma vez, a gente está finalizando o nosso estudo aqui e
buscar, né? Como ele falou aqui, Emmanuel e Jesus, né? Através do ensinamento de Jesus, ele nos dá esses ensinamentos para que a gente possa se tornar espíritos melhores. Então a gente vai finalizar o nosso estudo mais uma vez, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, por mais oportunidade que nos concede estarmos aqui reunidos em vosso nome para mais um aprendizado nesta noite. Que possamos, Senhor, termos força, temos sabedoria, temos o sentimento do amor, da caridade, da paciência, da tolerância. Em vosso nome, Pai, e toda espiritualidade maior, sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós damos por encerrado tão abençoado estudo, dizendo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora na hora do nosso desenlace, que assim seja. Graças a Deus.